Plantio de trigo no Paraná já alcançou mais de 60% da área destinada à cultura nesta safra e segue firme. As condições são boas em 83% das lavouras. Com as perdas no Rio Grande do Sul, a produção no Paraná será então fundamental para o abastecimento interno. Vamos conversar agora com o Carlos Hugo Winkler Godinho, que é agrônomo do Departamento de Economia Rural do Paraná, o nosso DERAL. Então, a gente está aqui, uma hora fala de leite, outra hora fala de arroz, agora vamos falar de trigo. Vocês que são do sul do Brasil são muito responsáveis pela nossa produção e equilíbrio na nossa mesa, né? No caso do trigo, a gente vai ter aí uma boa colheita. Como é que você está, Carlos Hugo? Por enquanto é o plantio, né? Boa tarde, Valteno. Exatamente. Por enquanto a gente está plantando essas áreas ainda. A gente está com 60% plantado. Essas áreas que já foram plantadas, elas foram plantadas numa região do estado que estava sofrendo um pouquinho com a seca, apesar de que agora a gente já tem uma condição bem melhor, choveu nos últimos dias, deve evoluir para finalizar nessa região que estava um pouquinho mais complicada, e a partir de agora a gente começa a plantar na região mais fria do estado. Esses 40% que faltam são aqui mais para a região centro-sul, na região dos Campos Gerais, que é uma região, inclusive, com o plantio muito parecido temporalmente com o plantio do Rio Grande do Sul, que deve começar agora, e se tiver condições de solo possíveis de entrada das máquinas, né, que imagino que seja o principal problema lá momentaneamente, já que o solo tem que estar com uma condição de umidade não tão alta. Aqui está correndo relativamente bem esse nosso plantio, apesar desses percalços de alguma germinação mais desuniforme, a gente ainda tem uma estimativa de terminar de plantar dentro de um calendário normal, esses 1,12 milhão de hectares que a gente vai plantar esse ano, que é um pouco menos, um pouco não, são praticamente 20% menos do que a gente plantou ano passado, e com isso a gente deve ter uma safra, se alcançar seu potencial, muito parecida com a do ano passado, que teve alguns problemas. E o que a gente pode falar sobre as previsões, hein, Carlos Hugo? Assim, a gente vai ter, se não houver mais nenhum problema climático, o que acontece? A nossa produção cresce, permanece estável? Qual é a projeção de vocês? Aqui no Paraná, a nossa área plantada, ela dá a entender que a gente pode ainda produzir uma safra melhor do que a do ano passado, mas é bom dizer que a gente teve uma perda de área, então isso já começa sendo um fator negativo. Acredito que também vai acontecer a mesma situação no Rio Grande do Sul, e não é por causa das enchentes, é por causa do preço do trigo, que estava bastante abaixo do que estava no momento, pelo menos, do planejamento dos produtores para fazer esse plantio, e isso deve acabar impactando na área geral do Brasil, já que Paraná e Rio Grande do Sul juntos correspondem a praticamente 90% da área plantada no Brasil, e a gente deve ter, então, uma safra um pouco, possivelmente um pouco menor do que a do ano passado, a não ser que a gente produza muito bem e consiga superar, já que também foi uma safra frustrada no ano passado, tanto por problemas de chuva, principalmente por problemas de chuvas na colheita. Mas, de qualquer forma, deve ficar nessa faixa de 8, 9 milhões de... É isso mesmo que eu estou lendo aqui? 8,9 milhões de toneladas, isso? A produção do Paraná, a gente estima inicialmente ela em 3,7. É bom dizer que a gente tem uma diferença um pouquinho de metodologia da Conab, que eles estimam essa produção baseada no histórico recente e a gente estima baseado no potencial. Então, geralmente nos primeiros meses a nossa produção ela começa um pouquinho acima da Conab. Para o Paraná especificamente eu estou falando 3,7, mas de maneira geral no Brasil deve-se produzir pouquinho mais de 8 milhões de toneladas, que é o somatório da nossa safra com a do Rio Grande do Sul e com os demais estados produtores, que já são uma porcentagem bastante menor da produção. De qualquer forma, é uma safra que, se vier boa, pode atender em parte nossa demanda, como já tem acontecido nos últimos anos. Nós nunca fomos autossuficientes em trigo, chegamos muito próximo disso no momento em que os preços estavam bastante elevados e que incentivavam o produtor a plantar, mas agora com o recuo dos preços para mais perto de uma normalidade, essa situação tem mudado um pouco. A gente tem que ver daqui a uns anos, talvez com a questão de aumento de produtividades, a gente sim possa ser autossuficiente.
São ao tempo, né? Já que a gente está vivendo essas questões das intempéries, das indefinições climáticas, aí vai começar o período de frio, geadas. Como é que o trigo reage a isso? É, por enquanto, o trigo está nas suas fases iniciais, né? A maior parte está em germinação aqui no estado ainda, e com isso a gente não tem um problema com entradas de frente fria momentaneamente. É, lá por julho, agosto, conforme a região, a gente vai tendo muitos trigos em florescimento, e daí, nesse momento, a gente não pode ter geadas. Então, depende muito de acontecer essas geadas num período que não atrapalhe tanto a colheita. No Paraná, a gente tem uma certa diminuição dessa problemática por ter duas zonas de plantio bastante diferentes, e com isso a gente pelo menos não corre um risco tão alto, apesar de, via de regra, ter problemas em uma ou outra região, mas nós podemos ainda escapar. E no ano passado a gente já entrava com uma previsão de El Niño, que geralmente prejudica muito no momento da colheita. As chuvas se tornam excessivas ali no começo da primavera, e foi justamente o que aconteceu ano passado, se confirmaram, e acabamos tendo problemas graves de safra. Talvez, pelo menos esse ano, a gente não comece com essa expectativa. Por outro lado, sim, a gente deve ter um inverno um pouco mais regular, e com isso a possibilidade de geadas aumenta, então é sempre um ponto de atenção por outro lado. Carlos Hugo Winkler Godin, agrônomo do Departamento de Economia Rural do Paraná, o nosso DERAL. Obrigado pela sua participação aqui. A gente torce aí para uma boa continuidade do plantio do trigo, e que o trigo possa ajudar a gente a ultrapassar as dificuldades aí que estamos enfrentando no sul. Todos torcemos.